indústria automotiva sempre viveu dois lados, o lado da esportividade e o lado do luxo. Mas existe uma única marca que consegue reunir muito bem essas duas coisas. Eu sou o Renato Mai, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e com vocês, Mercedes S65 AMG. Se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativarem as notificações. Assim, vocês vão ser os primeiros a receber as novidades aqui do canal. Bom, é que na versão sedã do Classe S, essa daqui que é uma versão 65 AMG, que apesar de todo esse conceito de luxo, ele usa um motor 6.0 V12 biturbo, com 630 cavalos de potência, 102 kg de torque máximo, exatamente, 102 kg, atrelado a um câmbio automático de 7 velocidades, com 0 a 100 em incríveis 4.1 segundos. Realmente números muito expressivos para um carro que tem um apelo muito mais luxuoso, o que é exatamente a versão sedã do Classe S, ainda mais nessa versão aqui 65. E para eu ficar mais confortável aqui na situação, ele tem um modo muito interessante. Apertando esse botão, este banco ele vai para frente e aí a partir desse momento, aqui as pernas vão ganhando um apoio, enfim, tudo para você ficar muito mais confortável e aproveitar esse passeio. Enquanto o carro faz todo esse sistema, eu vou contar um pouco para vocês sobre o isolamento acústico aqui do Classe S. Ele conta com vidros duplos, né, tanto na parte dianteira quanto na traseira, isso poucos carros possuem, e traz um isolamento acústico aqui dentro muito bom. Então o que acontece? O carro fica extremamente silencioso. Ó, eu vou me acomodando aqui atrás, quase deitado, uma primeira classe, né, de um voo para Dubai praticamente, né? Então tudo vai se ajeitando aqui pra gente ir numa viagem muito confortável, enquanto eu vou contando para vocês aqui um pouco mais deste Classe S. Então você consegue fazer longas viagens sem perceber o ruído externo. E isso realmente entrega um conforto muito interessante, porque você consegue viajar de maneira tranquila, a bordo de um carro AMG V12 e sobretudo com extremo conforto. Outra coisa, os bancos são extremamente acolchoados e eles abraçam muito bem. Então você tem massageador aqui na parte traseira, você tem aquecimento e ventilação, enfim, tudo para você realmente fazer uma longa viagem a bordo de um carro desse e praticamente poder até dormir dentro dele, enquanto o motorista realmente dirige o carro. Outra coisa que chama a atenção é que este veículo, por conta desse isolamento acústico, a gente mal ouve o ruído ou o som do motor V12. Na parte externa, de fato, a gente ouve muito bem, afinal são 12 cilindros com função de escapamento, né, e tudo mais. Porém, aqui dentro a gente nem percebe que a gente está a bordo de um carro desse, né, de um carro com tanta potência, sobretudo. E isso chama muita atenção no Classe S. É realmente o seu lado muito luxuoso dessa daqui, que é a versão sedã. Então você tem um entre-eixo muito mais alongado, a porta conta com soft close, enfim, você também tem as próprias persianas também que você consegue mexer aqui e ter um acesso muito interessante. Ó, você consegue fechar aqui as persianas e ter uma privacidade ainda maior com o carro, né? Você consegue fazer isso com os dois vidros, tanto do lado do passageiro quanto do outro lado aqui, do lado direito também, então você tem acesso às duas funções. E uma outra coisa, você também tem um controle remoto, como esse daqui, para acesso àquela central multimídia que está um pouquinho longe. Logicamente ela não é touch, você não consegue alcançá-la, mas com esse controle você tem algum acesso, né, de mídia, de rádio. Então você aperta aqui, você tem informação do rádio, por exemplo, você consegue aumentar ou diminuir o volume, trocar de estação. Você tem a parte de mídia para ver as suas músicas de streaming, por exemplo, parte de navegação, então você tem acesso ao GPS e acompanhar o roteiro ali também, e o próprio car, com algumas funções, como massageador, iluminação ambiente, enfim, você consegue fazer tudo isso. E a propósito, para quem gosta de curtir um bom som, por exemplo, aqui ele conta com um sistema de som Burmester High-End, ou seja, uma qualidade de áudio ainda melhor, muito superior, que traz realmente uma fidelidade de áudio invejável. Como um bom Mercedes-Benz que se preze,
Além do mais, nas versões da classe S, que tem um apelo de luxo ainda maior, o acabamento realmente é incrível. Você tem couro de primeira linha na porta superior, na porta inferior, enfim, tudo que tem direito. Acabamento aqui em fibra de carbono também que chama bastante atenção. E acabamento em couro no teto, exatamente. Essa daqui conta com acabamento de couro normal no teto e não acabamento em alcântara, o que dá um apelo muito mais luxuoso para o carro também. Então você percebe realmente uma forração incrível. E todas as saídas do alto-falante no teto, inclusive isso, exatamente no teto, conta com iluminação ambiente, o que deixa o carro ainda com um apelo muito mais sofisticado. E, se você quer, ainda tem um espelhinho aqui no teto com iluminação para você poder se ver, ou se for uma mulher no caso, fazer sua maquiagem, coisas do gênero. E visualmente o Classe S, mesmo nessa aqui versão sedã, tem um apelo muito mais luxuoso do que esportivo. Então na parte dianteira você tem uma grade maior, no estilo exclusive, com os filetes horizontais, o símbolo da Mercedes na parte superior, que eles deixaram apenas nessas versões com apelo mais de luxo, e obviamente que esse aqui é um Classe S, obviamente tem que ter isso. Rodas cromadas, então sempre tem um apelo muito mais sofisticado e refinado comparado a uma outra versão do carro que a gente já vai chegar lá. E na parte traseira isso também segue, um para-choque mais clássico, obviamente com as ponteiras quadradas de escapamento, afinal é um carro AMG, mas se vocês repararem ele tem um apelo muito mais refinado, luxuoso, com muitos cromados aparente, ainda mais nessa versão com acabamento preto, com o carro escuro, o que deixa ele num estilo muito mais executivo, muito mais bonito de se ver. Além do mais, a parte de climatização aqui do Classe S também é bastante invejável. Você conta com um ar-condicionado digital de 4 zonas, com acesso à temperatura aqui na parte traseira, então você tem funções independentes, com inclusive saídas de ar independentes, tanto no centro do console, quanto nos pés e na parte lateral aqui nas colunas. Você tem bancos aquecidos e ventilados, como eu falei para vocês, massageador no banco traseiro também, o que é um ponto incrível. Este belo apoio de braço com 2 porta-copos e banco também elétrico aqui na parte traseira, então você consegue ajustar o encosto, a altura do encosto de cabeça, profundidade das pernas, enfim, você consegue fazer tudo isso, inclusive o teto solar duplo. Você tem um teto aqui na parte traseira e mais um teto lá para a parte do motorista também. Então o carro realmente entrega uma qualidade de acabamento e sofisticação ímpar. Porém, não é só da parte traseira que vive um Classe S. Então eu vou contar para vocês agora como que é dirigir um esportivo como esse. Já a versão coupé do S65 tem um lado muito mais esportivo e menos luxuoso. Tanto é que não temos o símbolo da Mercedes na parte superior, nem a grade no estilo exclusive, mas sim grade pan-americano padrão AMG, Distronic, detalhes cromados na parte inferior que faz parte apenas das versões 65 do Classe S, e os faróis contam com 47 pontos de cristais Swarovski. E é de perfil que vocês conseguem entender um pouco mais da carroceria da versão coupé do Classe S. Rodas cromadas de 20 polegadas com freios perfurados e ventilados com pinças AMG, suspensão pneumática, o que ajuda muito no conforto do dia a dia ou deixa ela bem rígida nas funções Sport Plus ou Racing, e alguns detalhes cromados na parte inferior das saias, moldura dos vidros, maçaneta, e chegando aqui atrás vocês conseguem entender bem essa carroceria fastback. Então a coluna C mais inclinada, o que melhora muito o coeficiente aerodinâmico desse carro, fazendo ele chegar aos 300 km por hora de velocidade máxima. Já aqui na parte traseira do Classe S Coupé, você tem um lado um pouco mais esportivo, então as lanternas são afiladas, o que ditou tendência na marca e seguiu nos modelos seguintes. Esse detalhe cromado na parte superior dá um ar de requinte, porém na parte inferior nós temos mais esportividade. Então o difusor traseiro com as ponteiras de escapamento quadradas com o nome AMG. E apesar de ser uma versão com apelo mais esportivo, no caso da carroceria coupé, obviamente ele tem muito luxo a bordo. Afinal, é um Classe S. E essa carroceria não tem coluna nas portas, o que deixa um design muito bonito, e quando você abre os vidros, fica ainda melhor. Bom, melhor do que isso é o sistema Soft Close, e o cinto vem até você também, que é um charme à parte deste coupé V12 biturbo. Então, enquanto na versão sedã eu fui de passageiro, nessa daqui eu vou dirigir.
Bom, agora chegou na parte que particularmente fico mais à vontade, que é no banco do motorista e realmente poder sentir e dirigir este V12 biturbo. E o que a gente consegue perceber é que o ronco, quando a gente começa a dirigir, a gente começa a prestar mais atenção nessas coisas. Então a gente começa a ouvir mais o ronco aqui na parte do motorista, né, quando a gente já está dirigindo o carro. Mas mesmo assim é um ronco um pouco tímido, porque o isolamento acústico, como eu falei para vocês a hora que eu estava no sedã, faz com que a gente não perceba o ronco desse V12, mas é um ronco muito gostoso, muito bonito. E uma outra coisa, agora esse S65 se tornou um carro muito exclusivo, porque a partir de 2019 a Mercedes parou de produzir essa motorização por conta de norma de emissões. Então fez com que os clientes desse carro tenham realmente um modelo muito exclusivo hoje nas mãos. E isso é uma coisa muito interessante, a gente está falando de o último Mercedes V12, né, que é um ponto muito legal. E dinamicamente falando, obviamente é um carro AMG, então você tem um handling muito bom, mesmo neste carro com uma carroceria coupé maior, mais larga, um concorrente de um M6, por exemplo, a gente nota o carro mais na mão, comparado ao que poderia ser uma versão S500, por exemplo, V8, que tem um apelo muito mais de condução do que realmente pilotagem, como esse daqui. Aqui sim, você pilota o carro, você tem uma dinâmica maior, você percebe o carro apontar mais. Mesmo nesse modelo V12, que tem a frente um pouco mais pesada, um motor muito grande na frente, você tem respostas muito rápidas. A gente está falando de 102 kg de torque máximo. 102 kg. Tanto é que a Mercedes teve que desenvolver uma transmissão específica para esse motor na época. Antigamente, os S eram modelos de 5 velocidades. E aí, a Mercedes teve que desenvolver uma caixa específica de 7 marchas para esse carro, para aguentar esses 100 kg de torque. É muita coisa, é muita potência. E a gente percebe isso, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma aceleradinha para vocês escutarem um pouco mais do ronco, mas enquanto isso a gente percebe, logicamente aqui mesmo em baixas rotações, a transmissão muito mais responsiva, muito mais esperta nesse sentido. Então é um carro que atende muito bem esse lado de performance. Ao contrário dos Mercedes convencionais, que tem trocas um pouco mais lentas, reduções apenas em rotações mais baixas, e aqui no Classe S65 você tem um carro com uma resposta muito melhor, um carro muito mais esperto, um carro muito mais pronto para aceleração. E de fato a gente percebe isso. A única coisa que tem que prestar um pouquinho de atenção é que esse modelo é apenas de tração traseira e não um carro Formatic ou Formatic Plus, que é o nome do sistema de tração integral da marca. Uma outra coisa que chama bastante atenção nos modelos da Mercedes: os bancos, eles são dinamicamente ativos. As bolsas laterais, elas inflam de acordo com a necessidade. Enquanto algumas marcas têm um sistema que você infla de forma automática, então você seleciona ali o quanto que você quer que as bolsas te apertem nas laterais, os modelos da Mercedes, isso desde o C63, tem uma função que ele entende a dinâmica da curva. Então quando você vira o volante, automaticamente as bolsas inflam nas partes laterais para te abraçar mais, para você ficar dentro do banco. E isso te traz uma segurança maior, uma resposta em condução também mais confiante de fato. E mesmo num carro AMG, essa suspensão é bastante confortável. Logicamente não é das mais macias como um S500, mas você tem uma suspensão bem soft para um carro de 630 cavalos como esse daqui. Então é um carro que absorve bem os buracos, um isolamento acústico muito bom também, mas logicamente a partir do momento que você coloca na função Sport, por exemplo, ela enrijece, fica um pouco mais baixa, e aí você tem um carro mais duro, mais dinâmico, um carro com uma resposta maior nesse sentido. E obviamente é o que a gente vai experimentar agora. Então a gente vem aqui ó, no Dynamic Select, a gente coloca aqui no Sport ou no Sport Plus. Logicamente que quanto mais esportivo, menos atuação de controle de tração e estabilidade você tem, e o carro fica um pouco mais na sua mão, né? E obviamente, está falando de um carro de tração traseira. Os modelos da Mercedes sempre foram mais ariscos nesse sentido, de ter uma traseira mais solta, um carro que você tem que pilotar mais ele, ao contrário dos Audis, que te transmite muito mais segurança. Os modelos da Mercedes realmente trazem esse lado que você precisa realmente pilotar muito mais o carro. E obviamente, reduzindo aqui, ó, a gente escuta, ó, esse ronco, ó. E aquele tiro da troca de marcha, né? Muito característico desses modelos da Mercedes. E o barulho de retrocesso, ó. Então, um ronco gostoso, né? E você acelera e vai, ó. E o carro vai.
vai. E é muito rápido o quanto ele vai. É impressionante. Você tá falando de um carro V12, 630 cavalos, 100 kg de torque. Só que ao mesmo tempo você percebe essa velocidade no velocímetro. Porque o isolamento acústico é tão grande que você só consegue realmente notar uma sensação de velocidade prestando atenção no ronco. Porque se você simplesmente acelerar, você não nota toda essa esportividade. É muito curioso isso dos Classe S. É um carro muito rápido, mas ao mesmo tempo muito silencioso. Aqui dentro parece um fantasma acelerando. Você não tem essa percepção. E é uma construção tão bem feita que você não tem essa sensação de velocidade. É incrível. Esses vidros são muito grossos. Então você tem um isolamento acústico aqui ímpar, realmente. Então, ó, por mais que você venha, ó, colocando uma segunda, você escuta, né, o retrocesso lá atrás. Nem parece, né, um carro V12, a gente andando de AMG GTR recentemente, né, com um ronco aqui dentro. Esse daqui não, é um Lorde aqui dentro, mesmo acelerando, ó. E aí você troca de marcha, vem aquele tiro de escapamento, mas assim, você tem que estar aqui, ó, querendo ouvir isso para você notar que é um carro esportivo de verdade. E apesar de ser um Classe S, assim como a versão sedã, o Coupé tem algumas diferenças internas. Algumas coisas são exatamente iguais. O excelente acabamento em couro no console, no volante, no console central, na parte inferior aqui com o símbolo da divisão AMG. E uma curiosidade, a versão Coupé são 4 lugares, porque ali no meio você tem um outro alto-falante, um apoio de braço e mais um porta-objetos. Enfim, você também tem um luxo para 4 ocupantes, mas na minha opinião é um carro mais de 2 lugares. E outra coisa, head-up display para você ficar atento ali sempre à via e não precisar ficar olhando aqui diretamente para o painel de instrumentos na parte inferior. Então o head-up display te mostra tudo que você precisa de marcha, rotação e também da velocidade do carro. Um teto solar panorâmico que não tem função de abertura. E uma curiosidade, ao contrário do S65 Sedã, que conta com um relógio IWC aqui no centro, a versão Coupé não possui, que é justamente para dar esse apelo mais esportivo. O relógio ficou muito característico de um carro mais clássico da Mercedes. Tanto é que só nas versões mais exclusivas da marca você tem esse reloginho, enquanto as outras versões você não tem. Outra coisa é que esse carro oferece muita tecnologia embarcada. Assistente de faixa, assistente de colisão, sensor de ponto cego, inclusive direção semi-autônoma. Se você quiser, o Classe S dirige para você. Então você seleciona aqui a velocidade e simplesmente fica por conta do carro fazer a curva na rodovia, exatamente como agora. E o vídeo de hoje foi mostrando para vocês como o mesmo modelo pode ser esportivo, como o S Coupé, ou luxuoso, como a versão sedã do S65. Aproveite também e se inscreva aqui no canal da PDK Motors, deixe o like nesse vídeo, ative as notificações e comentem quais outros carros vocês querem aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.